Primeira fase de FUVEST, você não tem muito tempo para pensar. Número x satisfaz essa inequação. Ele está entre 3 e 4 e tem uma expansão decimal na qual os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3. Os 1.001.001 dígitos seguintes são iguais a 2 e os restantes são iguais a 0. Isso ele está falando depois da vírgula. Então é como se eu olhasse para o valor x e pensasse nele assim. Ele está entre 3 e 4, então ele é 3, alguma coisa. Aí ele falou que tem 999.999 dígitos que são iguais a 3. Vou colocar aqui 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. São 999 mil desses. 999.999 dígitos. Depois deles vem uma sequência de 2. Ele falou que são 1.001.001 dígitos, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sendo aqui uma sequência de 1.001.001 dígitos. E depois o resto são zeros. Só que se você coloca zeros depois, é como se isso aqui fosse irrelevante. Então essa aqui é uma dízima com fim. Ela não é uma dízima infinita. Ela tem fim. Ela tem, se você somar esses dois números, ela tem 2 milhões de casas depois da vírgula. 2 milhões de casas após a vírgula. Após a vírgula. Ótimo. E agora vem as afirmativas. A primeira, x é um número irracional. Claro que não. Como assim, claro que não, Tiago? Como você tem certeza disso? Porque eu estou vendo que é um número racional. Qualquer número que tenha vírgula com um número finito de dígitos depois da vírgula é um número decimal. Dá para escrever como uma fração. É um número racional. Por exemplo, se eu tivesse 3,33, tem duas casas depois da vírgula. O que eu poderia falar? Bom, esse é o número 333 sobre 100. Como são duas casas, eu ponho aqui duas casas da potência do 10. Ah, não, mas se ele fosse 3,333, então ia ser 3.333 dividido por 1.000. Aí, nesse caso, seria um número 3,3333, ia ter os 999.999 daqui, mais um daqui, então teria 1 milhão de dígitos 3, seguidos de 1.001.001 dígitos 2. E isso tudo sobre 10 a 2 milhões. Que ia indicar que eu vou dividir ou vou andar com a vírgula 2 milhões de casas para chegar aqui. Então, esse é um número racional. Todo número que tem uma parte decimal finita é racional. Podia chegar aqui e tirar. Seria verdade se fosse racional. Não é. Então, afirmativa 1 é falsa. Afirmativa número 2. Ele está dizendo que o x é maior ou igual ao 10 terços. 10 terços é uma dízima periódica, infinita, que também é racional, veja, também é uma fração irracional, raiz quadrada quando não dá para resolver, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, isso são números irracionais. Números que são com vírgula, são números, vírgula com dízimas assim, são números racionais. 10 sobre 3, se você divide, ele é 3,33333333 até o infinito.
Agora, ele está falando que o x é maior ou igual a isso. Não é, né? Você tem um número que é 3,333333 infinito. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E o outro número, que é o x nosso, ele é 3,3333. Só que chega num momento que ao invés de ter 3, ele tem 2. Uma sequência de 2. E depois ele passa a ter zeros. Esse número aqui claramente é maior do que esse. Olha lá, 3 é maior que 2. Então, a partir desse momento, você vê que o 10 terços é maior. Daqui para frente, você vê que é maior. Então, a afirmativa 2 também é falsa. Ah, mas são muitas casas. Não, cara, é só olhar para a partir do momento que muda, porque até aqui eles são iguais. Nos 999.999 dígitos depois da vírgula, eles são iguais. A partir do dígito da posição 1 milhão depois da vírgula, o de cima, o 10 terços, é maior do que o de baixo. Então acabou. O x não é maior nem igual ao 10 terços. X é menor que 10 terços. Para estar correto, isso aqui tinha que estar invertido. E a terceira afirmativa? X vezes 10 elevado a 2 milhões é um número inteiro par. O que eu tenho aqui? 2 milhões de casas após a vírgula. Se você multiplica por 10 elevado a 2 milhões, você vai andar... Lembra que potência de 10 anda com a vírgula. Se eu multiplico por 10, anda uma casa. Por 100, 2 casas. Por 1000, 3 casas. Então, o número do expoente aqui vai indicar para a gente o número de casas que eu vou andar com a vírgula. Se ele está andando 2 milhões de casas, ele vai andar com a vírgula direto para cá. Andando 2 milhões de casas. Portanto, o nosso número x vai ser uma sequência de 3. Tem vários 3. Vários quantos? 1 milhão. São 999.999 aqui com mais um daqui. Com vários 2. Vários quantos? 1 milhão e 1. Então, o meu número seria uma sequência de 1 milhão dígitos 3. 1 milhão de dígitos, seguidos de 1 milhão e 1 dígitos iguais a 2. Só que nada disso me interessa. Ele só falou 1 milhão e 1. 1 milhão e 1 dígitos 2. Porque ele falou que esse número é um inteiro par. Quando é que você define se o número é par ou ímpar? Basta olhar para a última posição, ou para a posição que a gente chama das unidades. Se esse número é par, quer dizer que o x é par. Ele falou exatamente isso, ele é par. Então, essa afirmativa era verdadeira. E é a única verdadeira dentre as três. Nesse caso, então, a gente fica com a alternativa E. Apenas a 3 era verdadeira.